Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia muito especial, um dia que nós celebramos a Páscoa. Não necessariamente é nesta data, né? Não tem comprovação de que é justamente hoje, mas isso aconteceu. E no nosso calendário é nesta data, amém? E eu vou estar ministrando desde a entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele foi aplaudido, onde ele foi honrado. E nós vamos caminhar durante aquela semana até a chegada da cruz e a sua ressurreição. Amém? Glória a Deus. Hoje é um dia muito propício para nós lembrarmos de tudo que Jesus passou, de toda a sua trajetória, de todo o seu percurso, das coisas que aconteceram com ele até a chegada da cruz, sua morte e também a sua ressurreição. Amém? Nós vamos estar percorrendo este caminho. E hoje nós não vamos apenas ouvir uma simples mensagem, mas nós vamos caminhar com Jesus. Nós vamos fazer o percurso com Ele, da sua jornada até a cruz, até o Gólgota, até a sua ressurreição. E eu quero começar essa ministração pedindo para você, agora, para você imaginar na sua memória. Quem tem imaginação boa aqui? Quem consegue imaginar? Eu consigo, porque enquanto eu vou ministrando, eu mergulho dentro da história. E eu queria te convidar nesta manhã para você mergulhar junto comigo nessa história. Você consegue? Amém? Glória a Deus. Então eu preciso de muita atenção. Quero que você fique muito atento para você não perder. Porque eu quero te levar lá 2000 anos atrás e juntos nós imaginarmos tudo o que Jesus passou, por todos os percalços, por todo o seu caminho, amém? E agora eu quero que você imagine uma cena na sua mente. Comece a imaginar na sua mente. Nós estamos lá em Jerusalém agora, em pensamento. Nós estamos lá em Jerusalém e eu quero que você imagine aquela Jerusalém cheia de pessoas. Você conseguiu? Entrou? Está imaginando agora? Amém? Então, já estão tão lá que não conseguem nem responder. Imagine agora Jerusalém cheia de pessoas, todas as ruas lotadas de pessoas, maior alvoroço de pessoas, as ruas lotadas, não dava para caminhar direito, tinha que se desviar de um, desviar de outro. Imagine Jerusalém cheia, todas as ruas, o centro de Jerusalém, muita gente, as pessoas, as casas vazias e todas as pessoas nas ruas, a Jerusalém tomada de pessoas, muito barulho. Imagine muito barulho nas ruas, muito barulho no centro de Jerusalém, muita gente com expectativa, todo mundo ali com expectativa da entrada de Jesus. Imagine, conseguiram imaginar? Amém? Jerusalém cheia, muito barulho, muita expectativa, e todo mundo esperando, aguardando, e de repente, agora imagine, você é uma dessas pessoas que está lá, né? Nas ruas, agora, de repente, Jesus aparece. Jesus aparece. E as pessoas voltam todos os seus olhares para Jesus. Todas as suas expectativas estavam na chegada de Jesus. E Jesus aparece. Porém, Jesus ele não aparece como eles esperavam. Jesus aparece montado numa jumenta. Você consegue imaginar isso? As pessoas estavam com uma grande expectativa de uma entrada triunfal
esperavam que Jesus entrasse num cavalo galopando, com seus cabelos voando ao vento, com muito poder, com um raio, segurando um raio na mão. As pessoas tinham expectativas de que Jesus entrasse em Jerusalém montado num cavalo branco, o cavalo mais caro e raro da época. Mas Jesus entra numa simples jumenta. Uma humildade que desconcerta todas as expectativas. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, eu vou ler do 1 até o 11, que diz assim: Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Belfagé, o Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, os selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que os seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré, da Galileia. Amém. Por isso que é chamado Domingo de Ramos. Domingo passado foi o Domingo de Ramos, porque as pessoas, elas pegavam os ramos e elas faziam uma devoção, uma adoração, uma exaltação, coisas que era feita apenas para reis, de se prostrarem. Então elas faziam esse movimento com os ramos, adorando, exaltando Jesus. Então ele entrou desta forma em Jerusalém, onde eles espalhavam pelas ruas palmeiras, panos, como se fossem tapetes vermelhos, para que Jesus entrasse. E eles então faziam esse sinal de que ele estava sendo adorado, ele estava sendo honrado. Por isso que é chamado Domingo de Ramos, porque eles faziam com os ramos nas mãos esse sinal de reverência, porque eles estavam gritando: Hosanas ao rei das alturas, Hosanas. E Jesus, ele entra então montado em uma jumenta. Jesus poderia ter entrado num cavalo lindo, maravilhoso, galopando, né? Como eu já falei, com os cabelos voando. Mas Jesus, ele entra em uma jumenta. Jesus também não entra acompanhado de uma guarda, de um exército fazendo guarda para ele, acompanhando ele. Jesus também não entra com uma imponência. Jesus não entra com aquele ar imponente, né? Mesmo sendo rei, mesmo sendo Deus, Jesus, ele assumiu a forma de homem e com humildade. Amém? Ele entrou com humildade. E a jumenta, ele fala muito disso. A jumenta, ela é aqui o exemplo
prático de humildade, a humildade se materializando através daquela jumenta, mostrando que Jesus era humilde de coração. Com humildade, ele entrou pelas ruas de Jerusalém. Totalmente o contrário do que aquele povo esperava. Porque eles esperavam majestade, eles esperavam glamour, eles imaginavam uma imponência, um poderio, sabe? De uma entrada marcante. E aí Jesus entra como uma jumentinha, o mais baixo dos animais, o mais simples dos animais, o mais grosso dos animais. Jumenta, teimosa, né? Monada, um bichinho totalmente contrário de um cavalo. E aí Jesus entra com humildade. O rei, que podia vir com poder, escolhe vir com mansidão, com humildade. E foi essa a entrada triunfal de Jesus. E aí, agora imagine, um rei chegando, Jesus, um rei chegando, sem luxo, sem aparência de grandeza, a Bíblia diz que ele não era nem belo de aparência. Imagine um rei agora chegando na mais simplicidade possível da época, montado num jumento. Imagine isso. O quanto quebrou as expectativas daquelas pessoas que estavam ali, esperando o rei, o Messias. Quantas vezes acontece com a gente? Nós queremos um Jesus que resolva tudo. Nós queremos um Jesus que nos dê todo o conforto, que realize os nossos sonhos, que faça as nossas vontades. Nós esperamos um Jesus que atenda aos nossos planos, que atenda às nossas necessidades, os nossos desejos, simples ou não simples. A gente espera um Jesus que faça tudo por nós, que nos dê o que a gente busca, mas então, ele vem diferente. Ele vem diferente. E para muita gente, acaba frustrando as expectativas, porque esperavam de Jesus tudo isso. E aí Jesus vem de um jeito diferente, e as expectativas são quebradas, são frustradas. E por que Jesus ele não veio para impressionar? Ele poderia ter impressionado quando ele entrou dentro de Jerusalém, pelas ruas de Jerusalém, ele poderia ter impressionado as pessoas, porque ele é poderoso, ele poderia vir voando, ele poderia fazer como ele quisesse. Jesus ele não veio para impressionar, Jesus veio para transformar. Ele não veio para impressionar as pessoas. Impressões não transformam. Jesus ele não veio para impressionar ninguém, Jesus veio para transformar pessoas. E às vezes nós queremos pressionar tanta gente, a gente se preocupa tanto em impressionar as pessoas. A gente se preocupa, eu preciso causar uma boa impressão. Mas o que deveríamos estar fazendo às vezes é ajudando as pessoas, mas a gente se preocupa em impressionar. E Jesus aqui, ele não se preocupa com isso. Porque ele não veio para impressionar ninguém, ele veio para transformar vidas. Ele veio para transformar o mundo. E imagine agora a instabilidade humana. Por quê? Por que instabilidade humana? Porque essa multidão que ali na entrada de Jesus em Jerusalém grita Hosana, Hosana nas alturas, louvado, né? Estavam ali louvando, exaltando, né? Se prostrando em reverência. Essa mesma multidão gritava Hosana nas alturas, mas dias depois, poucos dias depois estavam gritando, crucifica-o. Olha a instabilidade humana aqui. Os mesmos que gritavam, ou quase todos que gritavam, Hosanas, Hosana nas maiores alturas.
Uns dias depois estavam gritando, com os seus rostos transformados com raiva, e gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Imagine, olha a instabilidade das pessoas. A mesma boca que exalta, ela pode rejeitar. As mesmas bocas que gritavam Hosana, Hosana nas alturas, o rejeitaram dias depois. Rejeitaram Jesus, dizendo: crucificam. As mesmas bocas que gritaram Hosana agora eram as mesmas que gritavam crucificam. Como se Jesus fosse um bandido, como se Jesus fosse um mau caráter, como se Jesus tivesse cometido algum crime. Alguém que te abraça hoje é aquele que pode te abandonar, porque naquele momento eles estavam abraçando Jesus, adorando Jesus, mas depois o abandonaram. Todos os abandonaram, até os discípulos, com exceção de um discípulo que ficou aos pés da cruz. Todos abandonaram Jesus, até os discípulos que tinham intimidade com Ele, o abandonaram. Pedro negou Jesus, que andava com Ele, negou Jesus. Então, ei, olha, não fique chocado se talvez acontecer com você, de hoje alguém te abraçar e amanhã alguém te abandonar. Essa mesma pessoa que te abraçou hoje será a mesma que te abandonar amanhã. Jesus passou por isso. Se o próprio Jesus passou por isso, irmãos, nós não estamos isentos de passar também. Nós também não estamos isentos, ou de ser aquele que foi abandonado, ou de ser aquele que abandonou. Dos dois lados. Foi isso que Jesus viveu. Ele viveu na pele o abandono, no momento que ele mais precisava, no momento de maior dor, no momento de maior angústia na sua alma. Aquela cruz que ele trilhou, aquele caminho, a via dolorosa, eram os meus e os teus pecados. Jesus viveu o abandono. Existe uma fé que depende da emoção, infelizmente. Tem pessoas que têm fé, mas que depende da emoção, depende do momento, depende da resposta. Mas Jesus, ele não quer fãs. Ele não quer fãs. Jesus, ele não busca por fãs. Jesus, ele busca por discípulos. Jesus, ele não veio à procura de fãs. Jesus veio à procura de discípulos. Fé verdadeira permanece mesmo quando dói. Não foge. A fé não foge. A fé fica, a fé permanece. Mesmo quando está doendo, a fé, ela não depende, a verdadeira fé não depende de momento, de emoção. Não, a verdadeira fé, ela permanece mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tempestade, mesmo ao deserto. Em todos os momentos a fé permanece. Amém? Agora, continuamos o percurso de Jesus. Depois dessa entrada, depois dos gritos, depois das reverências, com os ramos, com as palmeiras no chão, com tecidos, para que Jesus passasse. Agora Jesus, durante essa semana, ele entra no templo e ali ele faz um confronto interior. No Evangelho de Mateus 21:12 diz assim: tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Mateus 21, versículo 12. E isso aconteceu depois da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Nós estamos caminhando pelo percurso que Jesus fez. Então Jesus agora entra no templo e ali ele fica irado pelo que estava acontecendo.
No templo, no pátio do templo, os cambistas estavam vendendo, estavam comprando, estavam fazendo do templo do Senhor algo terrível, de comercializando, sabe? Aí Jesus se ira, e ali ele começa a virar as mesas. Agora imagine Jesus virando as mesas. Jesus irado com aquela situação, porque eles estavam usando o templo para fazer isso, para fazer barganhas. Agora imagine Jesus virando todas as mesas com ira. E agora imagine o barulho das moedas caindo no chão e as pessoas apavoradas. Imagine as pessoas assustadas, vendo o que Jesus estava fazendo, expulsando as pessoas de dentro, empurrando elas para fora, virando as mesas, as moedas caindo. Jesus, ele estava confrontando tudo. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus entrou e confrontou eles? Por que Jesus expulsou? Porque Jesus não negocia com aquilo que precisa ser transformado. Jesus não negocia com aquilo que precisa ser transformado. O que precisa ser, será transformado. Ele não negocia. Na casa do Senhor a gente não negocia com aquilo que pode ser transformado. Não dá. Não tem dinheiro. O dinheiro não serve para isso. Não pode ser negócio para a transformação. Quem transforma é Jesus. Então Jesus, ele não negocia com aquilo que precisa ser transformado. E sabe o que ainda acontece hoje, nos dias de hoje? Hoje Jesus ainda entra. Mas agora ele não entra num templo físico, como ele fez em Jerusalém. Agora ele entra dentro do templo que somos eu e você. E ele ainda continua virando mesas. Talvez ele está virando algumas mesas do orgulho, da religiosidade, das distrações. O Senhor ainda está entrando nos templos que somos nós e ainda continua virando mesas. E Ele precisa fazer isso. E aí eu te pergunto nesta manhã, o que Ele precisa virar dentro de você hoje? Talvez seja orgulho, talvez seja religiosidade. Talvez seja algumas práticas erradas. Pecados escondidos e por aí vai. E hoje eu pergunto para nós, o que ainda precisa ser virado? Que mesa precisa ser virada dentro de nós? Vocês estão aqui, gente? Glória a Deus. E isso é bom, irmãos. Eu não quero permanecer com o meu orgulho. Se eu tenho orgulho, meu Deus, que Ele me livre disso. Eu sempre oro e falo, Senhor, tira qualquer pontinha de orgulho dentro de mim. Eu não quero, eu rejeito, eu não quero ser uma pessoa orgulhosa. Senhor, toda a religiosidade tira de dentro de mim. Eu não quero ser uma pessoa cheia de religiosidade. Porque religiosidade nos afasta de Deus. Então essas palavras precisam fazer parte da nossa oração no dia a dia. Senhor, pode virar as mesas dentro de mim. Aquilo que o Senhor encontrar que está errado, pode virar. Pode me limpar. Quem é que quer permanecer no orgulho? Quem é que quer permanecer na religiosidade? Nas práticas erradas? Não, nós não queremos. Então nós precisamos fazer essa oração todos os dias. Senhor, continua virando as mesas. Continua. Tira de mim tudo que não presta. Faz uma limpeza. Faz uma limpeza em mim. Agora, continuando o percurso de Jesus, depois da entrada, depois dele entrar no templo, expulsar os cambistas, virar as mesas, agora ele vai até um lugar para fazer uma refeição, um jantar. E aí, no Evangelho de João 12:3 diz assim: Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro.
ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Imagine tudo isso. Imagine, Jesus entrou em Jerusalém, recebeu toda aquela honraria, foi no templo, virou as mesas. Agora ele, alguns dias depois, naquela semana, ele vai jantar na casa dos amigos. Chega lá, naquele tempo não comiam sentados em cadeira. Jesus provavelmente tenha se ajoelhado, se escorado nas suas pernas e colocado os pés para trás. Então chega Maria, irmã de Lázaro, abre aquele frasco. Ela não só abriu, ela quebrou até o vaso. Isso fala de entrega total. Isso fala de totalidade, não só de entregar um pouco, mas de entregar tudo. Fala muito sobre isso, de entrega total, de entregar tudo. Então ela pega, não apenas ela abre, mas ela quebra aquele vaso de alabastro. E ela derrama aquele bálsamo, aquele nardo puro. Esse vidro que ela quebrou era equivalente a 1 ano de trabalho de um pai de família. Era caríssimo, era algo raro que vinha de outra cidade. E ela então, ela pega, sem reserva, sem economizar. Ela pega aquele vaso, ela quebra e ela derrama nos pés. Ela poderia derramar em outras partes do corpo, na cabeça, mas nos pés. E ela começa a chorar, e agora ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E na cultura daquela época, a mulher ela não poderia estar com cabelos descobertos. Ela estava com os cabelos descobertos. Ali ela já estava escandalizando as pessoas que estavam ali ao redor daquela mesa, naquela casa. Porque ali ela já estava indo contra toda o costume, toda a regra, enfim, da época, onde as mulheres tinham que ficar com os cabelos cobertos. Então aí já começa. Essa mulher agora está com os cabelos ali soltos, enxugando os pés de Jesus. E o que acontece? Todo o ambiente, na sala, cozinha, todos os ambientes daquela casa foram tomados por aquele cheiro suave. Aquele cheiro invadiu todos que estavam ali. Toda a casa foi cheia daquele cheiro, daquele perfume. Era algo que não dava para ignorar. Todos que estavam ali perceberam. Todos que estavam ali reunidos sentiram o perfume daquele nardo. Que coisa linda. Que coisa mais linda o que Maria fez. E aí, ela estava dizendo que ela amava Jesus e que ela era muito grata pelos muitos pecados que ela havia cometido. Aquilo ali era uma adoração de gratidão, uma entrega. Ela estava dizendo: Jesus, eu te entrego tudo. Jesus, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda a minha adoração, todo o meu amor, toda a minha gratidão. Maria estava derramando quem ela era. Aqui não representa apenas um perfume externo, mas algo interno. Era ela derramando ali. Através daquele óleo, era a adoração. Aquele óleo ali, aquele perfume, aquele bálsamo estava representando o que ela era por dentro. Ela era grata. Ela sentia muito amor por Jesus. Quem ama de verdade não calcula o valor da entrega. Quem ama Jesus de verdade não calcula o valor da entrega. Simplesmente entrega tudo, simplesmente renuncia, simplesmente se derrama aos pés de Jesus. Simplesmente o adora com tudo que tem, com tudo que é, com tudo que pode. Agora,
Maria tinha derramado. E Jesus estava recebendo porque era uma adoração. E ele estava entendendo que aquilo ali representava uma unção. Maria estava ungindo Jesus para a sepultura. Ele estava recebendo aquele óleo, aquele bálsamo, como uma unção para a sepultura. Porque Jesus já sabia que estava próximo. Jesus já sabia que o fim estava próximo. Que a cruz já estava há alguns dias dele. Mas aí, alguns disseram, isso é desperdício. Isso é desperdício. Por que desperdiçar uma coisa tão cara? Aí vem Judas, que já estava roubando da bolsa que eles tinham de dinheiro para financiar o ministério de Jesus. Judas chega e fala, que desperdício, a gente poderia vender esse perfume caro e dar aos pobres. Olha a hipocrisia de Judas. A gente poderia vender e dar aos pobres. E aí Jesus, já sabendo que ele estava roubando da bolsa, Jesus diz, não é desperdício. Maria, ela está me ungindo. Maria, ela está me ungindo para a sepultura. Maria está me ungindo. E outra, os pobres sempre estarão com vocês. Os pobres sempre fazerão parte da vida de vocês. Agora eu nem sempre estarei com vocês. Maria fez o que ninguém aqui fez. Ela se prostrou, ela derramou o perfume. Ela foi contra a tradição da época. Ela escandalizou as pessoas, os homens que estavam ali. Ela foi contra os princípios da religião judaica. E ela fez o que ninguém teve coragem. Maria deu tudo o que tinha. Maria não teve reservas. Maria entregou tudo. Oh, que maravilhoso. Irmãos, nem todos vão entender a sua entrega. Nem todos vão entender a sua renúncia. Algumas pessoas vão criticar. Algumas pessoas não vão valorizar a sua devoção a Jesus. Algumas pessoas vão dizer que é loucura, que você não bate bem da cabeça. Como assim? Como assim fazer isso por causa de Jesus? Que loucura! Como assim ir para a missão, ficar longe da família? Como assim renunciar a isso, abrir mão disso, ajudar aquilo, ajudar aquele lá? Como? Algumas pessoas não vão entender. Algumas pessoas não vão entender a sua entrega e não vão valorizar a sua devoção por Jesus. Mas tem um que vai ver e que vai valorizar, é o próprio Jesus. Aquele que interessa. Ele está recebendo toda a sua entrega. Ele está recebendo toda a sua renúncia. Ele é que recebe toda a sua adoração. Você pode dar um aleluia? Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Agora, imagine, Jesus sai desse lugar, passa alguns dias, Jesus agora chama os discípulos, pede para que eles preparem o momento da ceia para eles cearem juntos. Então os discípulos vão até um lugar, falam com o dono da sala, pedem aquele espaço, o dono concede. Eles se reúnem, eles compram o pão, eles compram o vinho, eles preparam a mesa. Agora senta Jesus, tudo nesta semana que antecede a cruz. Agora Jesus senta, Jesus ministra a ceia com eles. Jesus parte o pão e diz, este é o meu corpo que será partido por vós. Eles participam. Jesus agora levanta o cálice de vinho e diz, este é o meu sangue que será derramado. E aí ele diz, alguém de vocês aqui vai me trair. Jesus já sabia. E aí todos começam, como Jesus? Eu não vou te trair, eu vou contigo até o fim.
Se for preciso, eu morro contigo. Se for preciso, eu morro contigo. Aí João, o discípulo amado de Jesus, essa cena eu queria ver. João agora coloca a sua cabeça, escora a sua cabeça no peito de Jesus. E ali, ele deve ter escutado os batimentos do coração do nosso amado. E aí, João pergunta para Jesus: Jesus, quem vai te trair? E aí, Jesus fala para ele, só para João. E ele diz: aquele que molhar o pão será o traidor. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus revela só para os íntimos. Jesus revela para os íntimos. Quem não tem intimidade com Ele não recebe revelação. Aqui Jesus revelou porque João tinha intimidade com Jesus. Aquele João brabinho que orou lá e disse: "Oh Senhor, faça fogo cair do céu e queima todos esses samaritanos", porque não receberam Jesus bem na aldeia de samaritanos. Esse mesmo João, ele pergunta para Jesus e Jesus fala, e João viu quem seria o traidor, porque Judas foi lá, molhou o pão e participou. Depois de todos participarem, Jesus tem uma conversa com Judas, uma conversa breve, e diz: Judas, vai e faça o que você tem que fazer. Faça de uma vez, faça rápido. E agora, Jesus ele vai até o Getsemane. Essa semana que Jesus entrou em Jerusalém, ela avança, tudo vai mudando, as cenas vão mudando, as situações, os episódios vão mudando. Aí vem traição, abandono, dor, humilhação. Então Jesus, ele agora reúne alguns discípulos, 2, 3 se eu não me engano. Ele vai até o Getsemane. E ali ele começa a sofrer grandes angústias. Angústias terríveis. Angústias terríveis, dor na alma. A sua alma estava gritando de dor, de angústia. E aí Jesus fala para os seus discípulos as suas angústias. E Jesus, ele sofreu uma angústia tão terrível, um aperto, um esmagamento tão forte, tão terrível. Foi tão angustiante. Mesmo sendo 100% Deus, mas ele também era 100% homem, e na sua humanidade ele passou por isso. Ele sentiu a dor que antecedia a cruz. E ali Jesus soa gotas de sangue. Para você ver o nível que Jesus passou de angústia, de dor, de aflição, de tristeza. E aí Jesus, eu imagino que ele tenha se ajoelhado e erguido as suas mãos para o céu e orado: Pai, a dor está tão forte, a angústia está tão forte. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque o cálice era amargo demais para se beber. E aí Jesus faz essa oração e ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Porém, contudo, seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo para o Pai: eu estou sofrendo. E se fosse possível, eu não queria passar por isso. Mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. Porque você amou o mundo de tal maneira que quis me entregar. E eu aceito a tua vontade na minha vida. Eu desci, me fez carne, me fiz um homem para passar pela tua vontade, para fazer a tua vontade. Então,
Contudo, seja feita a tua e não a minha vontade. E aí Jesus desce aonde ele estava e chega até os discípulos que estavam ali aguardando Jesus. E no encontro de Jesus, veio Judas e os seus soldados. Os soldados romanos com lanças, como se Jesus fosse um bandido. Como se Jesus fosse um mau caráter, um assassino ou qualquer outro tipo. Eles vêm armados com lanças, com correntes. E aí Judas, aquele que caminhou por anos com Jesus, que andava lado a lado com Jesus, que era amigo de Jesus. Aí Judas chega perto e Jesus diz: meu amigo. Jesus chama o traidor de amigo. E aí Judas vem e beija Jesus no rosto. Judas vem e dá um beijo em Jesus. E Jesus é levado. E Jesus é levado, acorrentado, preso, traído. E aí começa toda a jornada da cruz. Desde o Getsemane começa. Agora imagine comigo o som dos cravos sendo pregados. Imagine o som dos cravos sendo pregado em suas mãos, sendo pregado em seus pés, e Jesus tendo que sustentar o seu corpo, sendo sustentado por cravos. Imagine o peso daquela cruz. Imagine o quanto, e eu não estou falando de um peso de uma madeira tipo essa, que já seria muito pesada, mas eu estou falando do peso do pecado do mundo inteiro, irmãos. O peso do pecado do mundo inteiro, das pessoas que já tinham vindo antes dele, daquelas e daqueles que ainda nasceriam. Imagine o peso que Jesus estava carregando naquela cruz. Era o meu e o seu pecado. Eram os nossos pecados. Agora imagine o silêncio no céu. Deus silenciou os anjos. Eu imagino que o Pai estava olhando do seu trono, olhando para o seu filho e dizendo: vai valer a pena. Vai valer a pena, porque eu vou salvar uma multidão de pessoas. Vai valer a pena. Aguenta firme, meu filho, porque nós vamos salvar o mundo. Imagine todos os anjos olhando. O céu agora não estava cantando, adorando como é no céu, porque o céu é assim. Dia e noite eles cantam sem cessar. Dia e noite eles cantam sem cessar: santo, santo, santo. Os 24 anciões rendendo as suas coroas. Agora imagine o silêncio no céu. O céu parou. O céu parou. Parou a toda adoração no céu. Agora Jesus é levantado naquela cruz. Jesus podia desistir? Podia. Mas ele não desistiu. Ele cumpriu a vontade do Pai. Ele não parou na dor porque estava pensando em mim e pensando em você. Jesus não parou na dor. O Evangelho de João 16:33 diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo naquela cruz, e ele diz: no mundo tereis aflição. Jesus traz uma lição para nós muito grande, porque o Evangelho, ele não promete ausência de dor, irmãos. Tem muitas pessoas que
pensam que vir para Cristo acaba os problemas. Vir para Cristo acaba as dificuldades. Vir para Cristo agora é só flores. Vir para Cristo não vai mais ter espinhos. Vir para Cristo não vai ter mais tempestades. Vim para Cristo, agora acabou as lutas, acabou as dificuldades, agora vim para Cristo é só bonança, é só paz, é só alegria. Mas Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições. Porém, Ele acrescenta, Ele diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós vencemos junto com Ele. Nós vencemos o mundo com Ele. Eclesiastes 7:8 diz algo muito lindo. Que o fim é melhor que o começo. Sabia? O fim é melhor que o começo. Escute. O começo de Jesus foi aplauso. Ele entrou em Jerusalém sendo aplaudido, sendo venerado, recebendo honras, recebendo exaltação. Mas o processo de Jesus foi dor. O processo que Jesus trilhou foi dor. Mas o fim foi glorioso. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aplauda com vontade, irmãos. Aplauda. O fim foi a vitória. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E nós ressuscitamos com Ele também. Nós ressuscitamos com Jesus também. E esse ainda nem é o nosso fim, porque o nosso fim será o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia! Este será o nosso fim glorioso, para vivermos eternamente com o nosso Rei amado, Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Escute, sexta-feira parecia derrota. Até para os discípulos, porque alguns deles voltaram a pescar. Eles pensaram, acabou tudo. Jesus falava em ressurreição, Jesus falava na morte, Jesus falava em ressurreição, mas eles ainda não haviam entendido. O seu entendimento ainda não havia esclarecido. A sua mente ainda não havia sido aberta, eles estavam com a mente aberta. Jesus, ele falava várias vezes no decorrer dos evangelhos do que aconteceria com ele. Que ele seria morto, que ele ressuscitaria. Mas aqui na sexta-feira eles achavam que tudo estava perdido. Alguns voltaram a pescar peixes. Eles pensavam, Jesus morreu, acabou tudo. Estamos acabados, e agora? O que vai ser de nós? Sexta-feira parecia derrota. Sábado havia um silêncio. Eles estavam chorosos, tristes, pesorosos. Estavam aborrecidos porque o mestre deles havia morrido. Mas aí no domingo tudo mudou. Oh, glória a Deus. No domingo tudo mudou. Aquela pedra foi removida. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. A cruz não é o fim, meu irmão. A cruz é o caminho. A cruz não é o fim. A cruz é o caminho. A cruz não era o fim de Jesus. Era só o caminho para a ressurreição. Deixa eu te falar nessa manhã. Talvez você esteja enfrentando algumas dificuldades, algumas lutas, mas eu quero dizer para você que isso não é o fim, isso é só o caminho que você está trilhando. Porque você vai sair disso tudo vitorioso. Você vai sair de tudo isso cantando vitória. A luta, ela não é para nos parar, ela é apenas o caminho que a gente trilha para alcançar a vitória.
Você já viu alguém participar de algum campeonato e não ter vitória no final para quem ganhar? Não. Porque aquele campeonato é um percurso que a pessoa faz para chegar até a vitória. Não existe luta, não existe vitória sem luta, não existe tempestade sem luta. Então nós vamos passar por isso, mas contando que a vitória é certa em Cristo Jesus. A única coisa que nós precisamos é ficar firmados em Jesus. E deixa eu te falar, nós cristãos não estamos isentos de carregar a nossa cruz. Jesus carregou a dele, mas eu tenho uma cruz, você tem uma cruz. E Jesus espera que a gente venha também carregar a nossa cruz. Porque a cruz é um caminho. A cruz é um caminho para a chegada, para a grande chegada. Glória a Deus, você crê assim? Se coloque de pé comigo. Se coloque de pé. A cruz não é o fim, a cruz é o caminho. Talvez você começou muito bem. Talvez você começou com muito ânimo, com muita garra. Você começou de um jeito muito bom. Mas aí, no processo, no caminho, você desanimou. Foi pesando, a carga foi pesando. Você foi sentindo angústias. Foi se desanimando. Está vivendo uma fase difícil. E é assim mesmo. Não tem o que fazer. Nesse mundo será assim. Mas escute uma coisa. Jesus, ele não desistiu da cruz. Ele não desistiu no meio do caminho. Jesus não desistiu e ele não vai desistir de você também. Jesus não desistiu da cruz dele, ele não vai desistir de você também. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com a tua família. Só seja fiel a ele. Ame a ele com todo o seu coração. Ame esse Jesus que se entregou por você. Seja devoto somente a Jesus. Não coloque atributos, não coloque mais coisas, não enfeite. O evangelho não tem enfeite. É Jesus puro, é Jesus no centro. É Jesus. Ame ele. Ame ele, adore somente ele. Destrua todos os outros altares que não sejam para Jesus. Deixa somente o altar dele no centro da sua vida. Adore somente a ele, se entregue somente a ele. Não se entregue aos prazeres deste mundo, não vale a pena. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo passa. Aqui a ferrugem vai corroer, a traça vai corroer. Isso aqui é passageiro, acaba. Isso aqui não é eterno. Jesus é eterno. Se agarre no que é eterno, meu irmão. Abandone as práticas erradas. Abandone o orgulho. Deixa o Senhor virar algumas mesas dentro de você. Deixa Jesus trabalhar dentro de você. Se entregue a Ele, somente a Ele. Não se deixe levar pelas influências desse mundo. Esse mundo é nojento. Esse mundo é um mundo de imundícies. Esse mundo não presta. Aqui tudo é ilusão, aqui tudo é passageiro. A alegria aqui, ó, é passageira. A alegria aqui dura algumas horas. O que a droga proporciona, o que um passeio proporciona, o que uma bebida proporciona, não chega nem perto da alegria verdadeira. Isso aqui vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Nós precisamos dizer como o apóstolo Paulo, considerar tudo aqui como esterco. Isso aqui é tudo como esterco. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, eu vivo para Ele. Tudo que eu faço é para glorificar a Ele. Eu como isso é para glorificar a Ele. Eu amo os meus irmãos é para glorificar a Ele. Eu trabalho para glorificar a Ele. Eu prego para glorificar a Ele. Eu canto para glorificar a Ele. Eu toco para glorificar a Ele. Tudo que eu faço, tudo que eu fizer será para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ele é o nosso Rei. Ele é nosso amado, nosso Salvador. Aquele que se entregou por mim e por você.
E hoje Jesus entra em Jerusalém. Hoje Jesus entra no coração de cada um que está aqui nessa manhã. Se você desejar vir aqui na frente, se ajoelhar para adorar o Rei dos Reis, fique à vontade. Você tem liberdade, irmão, de vir aqui. Você pode vir aqui na frente, materializar, você vindo aqui materializando a sua gratidão. Mas se você desejar ficar aí no seu lugar, eu não quero te constranger, fique à vontade. O importante é que você o adore neste momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a levantar uma de suas mãos pelo menos. Levante uma de suas mãos pelo menos. E agora eu quero que você faça uma oração com base naquilo que você ouviu nessa manhã dessa ministração. E eu quero que você agora diga com as suas palavras que você o ama. Enquanto a nossa ministra que canta, eu quero que você o adore e diga: Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque eu não mereço. Nunca foi por mérito. Não é por mérito, é por graça, é por graça, é por graça. Obrigado por ter me alcançado. Obrigado, Pai, por ter me olhado do céu e ter me amado e ter enviado o teu filho para morrer por mim. Obrigado, Jesus, por ter se entregado naquela cruz. Obrigado. Obrigado por não desistir de mim, Jesus. Obrigado por não desistir de mim, Jesus. Obrigado, Jesus, por não desistir de mim. Obrigado, Jesus, por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me amado, Senhor. Obrigado por ter se entregado por mim. Obrigado por ter levado as minhas transgressões. Obrigado por ter levado as minhas dores, as minhas enfermidades naquela cruz. Obrigado, Jesus. Você se tornou maldito, se fez maldito. Você se fez maldito naquela cruz. E naquele momento que você estava se entregando naquela cruz, até o Pai virou o rosto por causa do peso dos pecados que você estava carregando naquela cruz. Obrigado, Jesus, por não desistir. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por continuar comigo. Obrigado por me acompanhar em todas as fases da minha vida. Obrigado por nunca ter me rejeitado, mesmo quando eu falhei. Mesmo quando eu falhei. Mesmo quando eu não merecia, você me alcançou com o teu amor, com a tua graça. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, acesso liberado. Pode entrar. Levante as suas mãos. Hoje me assento à mesa, e mesmo que nós não merecemos não. Sou filho grato e posso desfrutar. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. E foi na cruz que o seu
hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Ele preparou uma mesa para nós. Me assento à mesa, E mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Para nós encerrarmos. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que soube um brado. Está consumado. Está consumado. Já na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado. Está consumado. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você pode aplaudi-lo. Glória a Deus. Aquela irmã que estava aqui ajoelhada, aquela irmã que acabou de sentar ali, ela disse para mim quando eu fui orar por ela, que ela teve um sonho e ela viu um sonho, uma visão, algo do tipo, né? Ela viu um raio aqui, enquanto eu ministrava, um raio de luz, e que tudo que foi falado aqui ela tinha visto, né? Amém, irmã? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Honra e a glória ao único que é digno, o nosso amado Jesus. Você pode dizer bem alto: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Você está grato por esse dia? Esse dia é muito especial para nós cristãos, onde nós celebramos a ressurreição do nosso amado, que ressurgiu dentre os mortos. Glória a Deus, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Glória a Deus. No decorrer desse dia, celebre a vida de Jesus. Exalte o nome dele dentro da sua casa. Vá para casa, faça um almoço bem gostoso. Almoce, se reúne com a sua família. Comemore, festeje. Festeje, porque hoje é dia de celebração. Hoje é dia de alegria. Amém, irmãos? Vamos para casa regozijando. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui, que ofertaram a sua atenção, que receberam essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. Amém? E também quero só reforçar as mulheres que quarta-feira nós teremos o nosso culto aqui, 19h30. Eu espero você. Logo depois nós temos aquela jantinha bem gostosa para a gente sentar, comer juntas, ter um momento de comunhão, e é tão bom, né? Às vezes no culto a gente só termina e já vai para casa, e aí nesses momentos a gente tem a oportunidade de sentar, de se relacionar, de conversar. Amém? Fica o meu convite aqui para vocês. Levante as suas mãos assim como um soco no ar, porque nós vamos gritar de novo, porque Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Que Deus te abençoe, um excelente domingo. Deus guarde você, a sua casa, a sua família. E até a noite que nós temos mais. Deus abençoe.